Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Eu vou gravar um vídeo rapidinho para falar do vestibular da Unicamp. A prova vai ser amanhã, a prova de primeira fase. E eu estou gravando esse vídeo porque alguns inscritos aqui do canal entraram na caixa de comentários de alguns vídeos que eu postei nas últimas semanas, perguntando, né, se eu ia fazer uma revisão específica para a Unicamp. Bom, vamos por partes. Primeiro, os últimos vídeos que eu fiz aqui para o canal, eles servem como revisão para a Unicamp, né? A série sobre efemérides. Se você não viu, no final desse vídeo vai ter o link para a playlist deles, que são assuntos que podem suscitar questões, pessoal. Por quê? Porque são, primeiro, temas que costumam aparecer nos vestibulares. Dois, são assuntos que têm alguma relação com a atualidade ou estão fazendo datas comemorativas. E aí por isso eles acabam, né, emergindo aí como assuntos que as pessoas discutem com mais intensidade. Atualidade também porque algumas dessas datas, né, trazem reflexões sobre as consequências desses processos históricos ou relações diretas com estruturas presentes. Então é interessante dar uma olhada, também vai ter a playlist para esses vídeos no final desse vídeo aqui, beleza? Então isso é uma revisão. Porque agora vamos ao outro ponto. Eu imagino que você queira uma revisão porque você quer também aquela tranquilidade de saber que, olha, eu repassei todas as coisas, os assuntos importantes. Então, para fazer isso, eu vou pegar uma prova aqui da Unicamp. Na verdade, eu vou pegar a prova do ano passado, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte: é fundamental conhecer a prova, né, galera? Então, olha só, essa aqui é a prova da primeira fase do ano passado, vestibular 2023. Primeira dica sobre a formatação da prova da Unicamp. Olha que a questão 57, ela é uma questão com imagem, tá? É uma questão com imagens que mostra ali a chegada do Américo Vespúcio na América, ou seja, é uma imagem feita ali dentro de um contexto, né, da crônica do descobrimento, desse tipo de situação. Pessoal, a Unicamp pede para você, nas alternativas que são referentes à imagem, não fazer análises subjetivas, tá? Isso aqui não é uma prova de estética artística, não é esse o propósito da maioria desse tipo de questão. É você ali buscar nas alternativas, na verdade, aquela que descreve melhor a imagem. Então aí fica a dica. Descarte, obviamente, alternativas que colocam elementos que você não observa na imagem. Então você sempre tem que fazer, né, aquele caminho de olhar a alternativa, olhar a imagem, né? Passa para a próxima alternativa, volta na imagem. Aí, olha que interessante. A segunda questão da prova do ano passado, 58, era uma questão sobre o quilombo de Palmares. Então, ó, questões relacionadas à escravidão, tá? Questões relacionadas à emancipação dos escravos, a questões raciais, são muito frequentes na prova da Unicamp, tá? Para endossar ainda mais isso, repara que a questão 59 fala sobre a ideia de direitos humanos. Então, quer dizer, essas temáticas sociais, essas temáticas políticas, esse tipo de abordagem. E sempre questões que trazem textos relativamente longos. E aí procure nas alternativas aquelas que melhor dialogam com as informações do texto, pessoal. É óbvio que você vai ter que ter um conhecimento de contexto histórico, de outras coisas, até para eliminar as alternativas incorretas, porque obviamente tem questões que têm anacronismos, né? Tem questões que têm ali informações que você vai ter que refletir baseado, pô, mas isso aí não tem a ver com a Era Vargas, isso aí não tem a ver com o período colonial, pô, isso aí não é um conceito do iluminismo. Então, esse tipo de informação você vai ter que trazer. Mas você tem que se ater ao seguinte: a relação entre a alternativa, o comando da questão, que é quase sempre para você interpretar o texto, né? É sempre com base no texto, de acordo com o texto, segundo o autor. Ou seja, você tem que dialogar com aquela informação do texto e puxar para a alternativa. Ó, a questão 60 era de novo uma questão com imagens.
pedia para você relacionar essas duas imagens, né? A da primeira missa no Brasil e a do Pedro Américo, né? Da Independência ou Morte. E aí você tinha que associar isso ao quê? O romantismo, ao nacionalismo, né? As ideias do século XIX, ao contexto de formação da nação. Essa questão aqui dialogava bastante com o fato do ano passado ter tido 200 anos, né? Da celebração da independência. Então, olha aí a efeméride aparecendo, tá? Por isso que a playlist que eu fiz sobre efemérides é importante, né? Para você que quer revisar. A questão 61 eu vou comentar ela com mais detalhe, mas é sobre a greve operária. Então, de novo, movimentos sociais, reivindicações, né? A questão 62 usava uma letra de música. Isso também é bastante comum, né? Você usar elementos da cultura, né? Manifestações artísticas, questões da literatura. Aqui no caso vai falar da ditadura militar, que também é outro tema bastante frequente, e tem algumas questões que estão lá nas efemérides, né? Não podemos esquecer que a ditadura militar começa em 64, pessoal. E aí você está fazendo um vestibular 2024, né? Ano que vem é 60 anos, né? Do golpe militar. E aí você tem aqui, né, questões mais atuais, né? Aí que já falava do Mercosul e aqui do antropoceno, que aí tem a ver com a questão também das mudanças climáticas. Como eu falei que eu ia comentar ali a questão 61, deixa eu pegar ela aqui mais no destaque, que é para falar sobre uma forma de você encarar as alternativas, tá? Então, repare o seguinte: na greve geral de São Paulo, os conflitos propagaram-se a partir do cotonifício Cresp, com cerca de 2.000 trabalhadores. Em pouco tempo, congregaram 50 mil pessoas numa cidade de 400 mil habitantes. Bem significativo, né? Um em cada 8 habitantes de São Paulo participou da greve. Entre sociedades de classe, as quais eram combativas, políticas de identidade étnica haviam sido organizado em março daquele ano, pouco antes da eclosão da greve. O Comitê Popular de Agitação contra a Exploração das Crianças. Por meio de enquetes, reuniões e palestras, o comitê procurava revelar as relações de trabalho que os menores estavam sujeitos, jornadas extenuantes e graves acidentes. Nas notícias de jornal, era comum encontrar casos como o de José, de 12 anos, que teve o braço esmagado por uma máquina amassadeira na fábrica de biscoitos A Fidelidade, e Henrique Guido, de 8 anos, que teve os dedos decepados numa oficina da Barra Funda. Então vamos lá. Tudo que está no texto, pessoal, está aqui por um propósito. Tá? A Unicamp é muito bem seletiva na hora de pôr um texto na questão. Raramente você vai se deparar com uma questão da Unicamp que você vai olhar e falar, pô, mas tem um texto enorme e na verdade eu respondo essa questão sem o texto. Tá? O que está aqui no texto vai dialogar com as alternativas. Vamos pegar algumas passagens do texto aqui que são importantes. Meu, aqui no final ele vai falar da questão de acidentes de trabalho envolvendo crianças. E aqui ele fala, ó, que havia um comitê popular contra a exploração das crianças. Lá em cima também ele vai falar, ó, que haviam classes, né, sociedades operárias que tinham a ver, ó, com questões étnicas. Ó, ou seja, entre as várias pautas do movimento operário, pelo texto você já identifica, ó, havia uma certa mobilização, por exemplo, de questões raciais, havia a questão do trabalho infantil, tá? Havia uma insatisfação muito grande dos trabalhadores. Agora vamos a outra questão aqui, ó. Tá adaptado de um texto que se chama Mulheres, Sindicato e Organização Política nas Greves de 17 em São Paulo. Então também tem a participação de mulheres nessas greves. Então dá para perceber que é um contexto social muito amplo. Agora vamos para as alternativas. Com base no excerto e seus conhecimentos sobre a história do trabalho no Brasil, olha como ele agora vai ampliar. Ele vai falar, ó,
O texto fala sobre a greve de 1917, mas você, na sua vida escolar, obviamente, acompanhou em vários momentos a questão do trabalho no Brasil. Né? Vem desde a escravidão, no período colonial, aí tem a imigração, a transição para o trabalho livre, as greves, as leis trabalhistas, até os dias de hoje. É isso que está contemplado aqui. Vai ter que fazer essa relação. Mas olha lá, as mobilizações da greve de 17 tinham por objetivo implementar a consolidação das leis trabalhistas, CLT, base legal da igualdade salarial entre homens e mulheres e crianças, reconhecida nos anos de 1990. Bom, vamos a dois pontos aqui, que agora vamos explicar como é que você descarta questões da Unicamp. Você que está me vendo aqui no vídeo já sacou que tem um erro grave aqui. Por quê? Porque é um anacronismo, né, galera? A CLT é da era Vargas, é do Estado Novo. É de 1943. Não tem como a greve de 1917, décadas antes, reivindicar a implementação da CLT. Então tem um anacronismo aqui. Agora vamos supor que você não lembre deste detalhe. Olha como a alternativa deixou uma outra pista. Quando a gente discute igualdade salarial no Brasil, atualmente, a gente discute, e é um absurdo a gente ainda ter que discutir isso, né? Igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas a gente discute igualdade salarial de crianças. Trabalho infantil é regrado no Brasil? É lícito? Não, né? E isso você tem que conhecer por uma vivência de mundo. Então aqui você já descartaria essa questão A, essa alternativa A, por dois pontos, né? Vamos ver a B. Em resposta à greve de 17, o presidente Venceslau Braz instituiu no ano seguinte, para a indústria, a igualdade de salário entre homens e mulheres e torna ilegal o trabalho infantil no setor têxtil em todo o país. Só que vamos de novo. Questão de contexto. Nós ainda hoje discutimos questão de igualdade de salário entre homens e mulheres. Como é que o Venceslau Braz teria resolvido esse problema em 1917 e a gente ainda está discutindo isso hoje? Entendeu como o contexto das coisas é importante? Olha se a greve de 17 foi impulsionada, entre outros fatores, pelos baixos salários, não obstante o cenário de alta inflação. Multas contra trabalhadores, acidentes, jornadas extenuantes e falta de regulamentação do trabalho de menores. Pô, mas no texto não fala nada de baixo salário. Pô, galera, aí é uma coisa óbvia, né? Toda greve, a primeira coisa que se reivindica é um salário melhor. Isso é um clássico, né? E aqui no final, falta de regulamentação do trabalho de menores. Bom, mas proibir o trabalho de menores é regulamentar. Então, essa daqui dialoga com o texto, né? Agora, olha D. Na época da greve de 17, o trabalho das crianças nas fábricas era considerado ilegal. Não, não era ilegal. Tanto que eles mencionam que era comum. O trabalho infantil foi regulamentado posteriormente por Vargas, por meio das leis trabalhistas. Não. À medida que a gente introduziu leis trabalhistas, o trabalho infantil foi sendo coibido. Repara como é uma questão de bom senso até às vezes. E como a alternativa C é a que melhor dialoga com elementos que aparecem no texto. Então, pessoal, dica também, a leitura de todas as alternativas é muito importante. Normalmente você tem alternativas que têm passagens corretas e um complemento incorreto. Então faça isso aí com calma, muita tranquilidade, tá? E boa prova para vocês. Amanhã, assim que sair o caderno de questões, eu vou fazer a resolução aqui no canal. E se você quer revisar algum conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo tanto a playlist para as resoluções da Unicamp, para você se familiarizar com a prova, ver como é que foram os últimos anos, como essa das efemérides, que eu acho que são dicas bem valiosas. Fora isso, pessoal, um abraço, boa prova e até mais.